Boa tarde. Irmãos, nós vamos dar sequência à nossa disciplina, que é Eclesiologia. E vocês lembram que na nossa aula do sábado anterior, nós estávamos falando das ordenanças do Senhor, lembram? Nós falamos de qual ordenança? Nós falamos só do batismo, certo? E hoje nós vamos continuar falando e hoje vamos falar um pouco a respeito da ceia. E eu coloquei um resumo ali a respeito do batismo e eu coloquei assim: o batismo é uma resposta pública de algo que ocorreu interiormente. Lembram que quando nós estudamos a semana passada a respeito do batismo, nós vimos que algumas denominações batizam crianças, bebês, e foi discutido também algumas pessoas que passam pelo batismo sem ter crido no Senhor Jesus. E isso não passa de um ato religioso, né? Então, o batismo, ele é uma sequência daquilo que Deus fez no nosso interior, né? Cremos no Senhor Jesus e decidimos ser batizado. Então, é uma sequência do crer no Senhor. E hoje nós vamos falar a respeito da ceia do Senhor. Ainda a respeito do batismo, né? O batismo é um ato único, enquanto a ceia é uma celebração perpétua. O que isso significa? Vocês lembram, né, que na aula anterior nós pegamos o texto de Paulo? Vou só voltar aqui para pegar esse texto. Aqui, ó. Lembra que ele fala, né, há um só batismo, há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então aqui, o batismo do Senhor, ele é um ato único, ou seja, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, decide passar pelo batismo, é batizada, não há necessidade dela batizar novamente, é isso. Enquanto que a ceia, né, instituída pelo Senhor, ela é um ato contínuo na nossa vida, na vida cristã. Lucas 22:19 diz assim: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Aqui tem um título, né? O livro traz esse título: a ceia é símbolo e não realidade. O que vocês acham que o autor está discutindo quando ele coloca esse título? Que a ceia é um símbolo, não é uma realidade. Nós, aqui no nosso meio, nós não temos esses tipos de questionamento, né? Do que significa, como é. Mas, na verdade, quando você vai estudar a história do cristianismo, você vai encontrar a ceia do Senhor, ela foi pauta de muitas discussões. Inúmeras discussões a respeito da ceia do Senhor. Então, aqui, hoje, nós vamos ver algumas dessas discussões. E a primeira discussão que o autor coloca, até como fato histórico, né, e trazendo a nossa atualidade, ele traz a teoria da transubstanciação. Nossa, mas o que é isso? Transubstanciação. Aqui eu coloquei, né, elementos transformados em corpo e sangue de Jesus. O que significa isso? A Igreja Romana, a Igreja Católica de Roma, o que eles, né, praticavam e ensinavam? Que os elementos da ceia, o pão e o vinho, no momento da ceia,
eles eram transformados no corpo e sangue de Jesus. Então, por isso que tem este nome, né? Transubstanciação. Olha só, a doutrina católica, o sangue se torna vinho. Somente o padre bebe do vinho. E o pão, proibido mastigar para que o sangue não escorra. Essa é a teoria da Igreja Católica Romana. O sangue não é o vinho? O sangue se torna o sangue se torna vinho. O sangue é o vinho, mas o que a igreja... Então, mas o que a Igreja Católica eles creem da seguinte forma, que o pão é o corpo de Cristo literalmente, e o sangue o vinho é o sangue de Cristo literalmente. É tipo assim, o corpo de Cristo com nervos, células, cabelo, né? Tudo. Então, quando eles participam da ceia, eles entendem que aquele pão realmente é o corpo de Cristo. Esse é o entendimento. Exatamente, por isso que você não pode mastigar, você, né, a questão do vinho, né, que você pode correr o risco de derramar. Então, eles entendem desta forma. Mas nós sabemos que a igreja, o cristianismo, né, ele vem através da história, muitos momentos acontecendo. E quando você chega em 1517, quem que nós temos em 1517? Nós temos a reforma com Lutero. E o que Lutero ensinava? O que Lutero compreendeu a respeito da ceia? Lutero compreendeu que os elementos da ceia, eles não eram, o pão não é o corpo de Cristo literalmente. E o vinho não é o corpo de Cristo literalmente. Mas que nos elementos há participação do corpo e do sangue de Cristo. Então, o que a reforma protestante fez? Criou-se uma outra teoria, a teoria da consubstanciação. Quando nós falamos hoje a respeito desse assunto, para nós isso parece que não faz tanta diferença, né? Porque nós não temos esse tipo de questionamento. Mas tudo isso aqui já foi muito discutido, né? Por exemplo, eu não sei se vocês já viram na aula de história, história do cristianismo, que a questão da transubstanciação na Igreja Católica, apesar de que eles já tinham essa prática, mas foi no concílio, né, no quarto concílio de Latrão, que a Igreja Católica formalizou essa teoria, de que o corpo é literalmente, o pão é literalmente o corpo de Cristo e o vinho é literalmente o sangue de Cristo. Mas em 1517, então, surge Lutero, né, com esta outra interpretação. E depois, mais tarde, um pouquinho mais tarde, bem pouco, surge uma outra pessoa, que é o Zwinglio. Ele é contemporâneo de Lutero, tem quase a mesma idade de Lutero, é um reformador, mas ele não é aquela pessoa que, ele não é, apesar assim, de ele ser um reformador, ser da mesma época de Lutero, ele não é aquela pessoa que troca ideias com Lutero. Ele não é aquela pessoa que diz assim, vamos pegar esse texto e vamos conversar e vamos tentar entender juntos, né? Não. Zwinglio, ele também segue uma linha e ele chega a um entendimento dentro da palavra de Deus. Ele diz assim, não, o pão não se transforma em corpo e o vinho não se transforma em sangue. A ceia do Senhor é um memorial.
É um memorial que é feito. E, seguindo, né, Zwinglio, depois você tem que em Calvino. Calvino chega e ele tem uma outra interpretação. Ele diz o quê? Que na ceia do Senhor, o Senhor está presente de forma no Espírito. Então, assim, segundo o que Calvino nos passou, né, no entendimento dele, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho e a presença do Senhor, ela é espiritual, certo? E vocês? O que vocês acham? Já haviam discutido sobre este assunto? Já haviam conversado com alguém sobre este assunto? Não, né? Mas a ceia, como nós já dissemos, ela foi instituída pelo Senhor Jesus. Jesus instituiu a ceia para que a igreja possa recordar o sacrifício que ele fez na cruz. Reconciliados pela morte de Jesus. A morte antecede a vida. Devemos anunciar a sua morte até que ele venha. Então tá, já sabemos que a ceia é instituída pelo Senhor Jesus. E durante o nosso estudo, você mesmo, você e o Espírito Santo vai confirmando a verdade a respeito da palavra do Senhor. Esse texto de Mateus nós vamos ver aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus, ao instituir a ceia, usando elementos materiais, símbolos, né, que servissem de lembrança de sua morte. Lucas 22:19 diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, assim, tanto quem pega a teoria da transubstanciação para dizer que o pão se transforma no corpo de Cristo, ele se fundamenta nesta frase aqui, né? Este é o meu corpo. E quem também usa a palavra para dizer que é um memorial, também está usando aqui, ó, fazer isto em memória de mim. Então, eu ouvi mesmo que eles assim, embora eles não fossem, assim, não trocassem ideias, mas eles tinham a mesma linha, né? Sim, sim. Exatamente. Aí cada um, né, permaneceu naquilo que acreditava, né, que entendeu, que compreendeu. Tão sério era o assunto, né? Participar da ceia do Senhor indignamente. Nós aqui, nós estudamos, né, nós temos muitas ministrações, então assim, sempre é nos ensinado a respeito do que seria isso indignamente. Mas eu trouxe alguns textos aqui, né, que tem no livro, para você entender um termo, quando você está estudando a palavra de Deus, o que você faz? Você pega outros textos onde aparecem aquele mesmo assunto. Porque daí o que acontece? Você vai fechando, né, uma ideia e o Espírito Santo vai te levando a uma direção.
Então, quando nós usamos a palavra indignamente, o que nós temos que fazer? Voltar para a palavra do Senhor e observar. Então, João Batista, ele disse assim: não se considerava digno de desatar as correias das sandálias do Senhor. Aí a coisa já começa a mudar, né? Se João Batista não podia, não se sentia digno, né, na verdade, se ele não se sentia digno de soltar as sandálias do Senhor, aí você pergunta, será que eu sou digna de me sentar na mesa, né, junto com o Senhor? Agora vamos analisando, vamos continuar estudando. Vocês lembram da história do centurião? O centurião não se achava digno de que Jesus entrasse em sua casa. Tanto é que ele diz, né? Diz-lhe uma palavra, né? E o meu servo será curado. Por quê? Porque eu não me sinto digno, né, do Senhor entrar na minha casa. A coisa já vai mudando, né? Essa questão de dignidade. A gente já começa a ser um pouquinho menos, né? Porque às vezes a gente começa achando que a gente tá lá em cima, muita carne, né? Muito carnal, a nossa natureza humana. Mas quando você vai para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai revelando quem nós somos. E tem mais. Apóstolo Paulo, olha o que ele disse. Que não se considerava digno de ser chamado apóstolo. Então, participar da ceia indignamente, olhando, né, para a palavra de Deus, nós vemos todos estes exemplos a respeito de pessoas que não se acharam dignas, né, ou de recebê-lo em casa, ou de estar, né, numa posição no reino, ou de servi-lo. E aqui, 1 Coríntios, né, 11, do 27 a 28, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Toda essa discussão é em cima desse texto aqui. E por conta deste texto, o que nós temos? Nós temos muitas pessoas que estão doentes, pessoas que estão fracas e pessoas que cada vez mais vão se distanciando da busca do Senhor. Porque ela nunca se acha digna, né, de participar da ceia do Senhor, porque quando ela olha para ela só vê o pecado, só vê o erro, então realmente ela nunca vai se ver digna, né, para participar da ceia do Senhor. E com isso, ela vai cada vez mais se distanciando do corpo de Cristo. Mas vamos continuar estudando. Aquele que faz sem discernimento espiritual, seria isso, participar indignamente. O que é participar indignamente? Aquele que não entendeu o significado da ceia do Senhor. Isso é participar indignamente. Você não entendeu que você nasceu de novo, que você nasceu no corpo de Cristo. Você não entendeu que você é um pecador e que você estava condenado. E foi Cristo que te reconciliou com Deus. Se você se autoexamina e você olha para dentro de você e fala assim: meu Deus, quem eu era sem Jesus? Eu era um pecador caminhando a passos largos em direção ao inferno. Mas, através do sacrifício de Jesus, eu sou reconciliada com Deus. Então, este é o autoexame. É ver a minha condição sem Cristo. O autoexame é esse. É você olhar para dentro de você e você fazer esse autoexame. Quem eu sou? Quem eu era sem Cristo? Mas em Cristo, agora, eu sou quem? Aí sim,
Então, participar indignamente é aquela pessoa que não faz essa diferença. Para ela é indiferente o que ela foi antes, ela nem entendeu o sacrifício de Cristo por ela. E daí tem aqui, olha, não há como participar da ceia dignamente, sem antes reconhecer a nossa indignidade. Entenderam isso? Entenderam o quão profundo é isso? Não há como você participar da ceia do Senhor, né, com dignidade, sem antes você olhar para você e ver quão indigno você é. Aí sim, quando você percebe, quando você entende isso, aí sim você está convidado a participar da ceia do Senhor. Vejam então que, se você simplesmente ler o texto sem analisar, ninguém é digno de participar. Pergunta, quem é digno de participar da ceia do Senhor? Ninguém é digno. Ninguém é digno. João não se julgou digno sequer de desatar as sandálias. Paulo disse, não sou digno de ser apóstolo, né, de estar junto. Então, assim, o primeiro passo é você enxergar quem você é, sem Cristo. Ai, meu Deus, realmente. Glória a Deus, pelo sacrifício perfeito que Ele fez. Agora sim. Então, o cuidado que nós temos que ter é aquele cuidado que esse autoexame não é aquela questão assim de, eu olhei para mim hoje eu não olhei de cara feia para ninguém, hoje eu não chutei o balde, hoje eu não falei mal do meu irmão, então eu acho que eu posso participar da ceia do Senhor. Esse cuidado nós temos que ter, porque quando você faz o autoexame é algo muito mais além, é algo muito mais profundo, certo? Algum questionamento? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Porque se eu não souber responder as perguntas, né, nós temos outros irmãos aqui que podem responder. Este é o lugar do nosso aprendizado, este é o lugar de nós crescermos juntos, certo? E também o autor coloca que é um ato de comunhão da igreja, né? Nós sabemos disso. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Pronto. Então, assim, a ceia do Senhor, ela é para ser praticada em comunhão, a comunhão da igreja. Né? Nós sabemos que quando Jesus instituiu a ceia, foi no dia do quê? Foi no dia da celebração da Páscoa. O que acontece no momento da celebração da Páscoa? A gente sabe, né, que quando era no período da festa da Páscoa, né, tinha o sacrifício do cordeiro, todas essas coisas. E o que o Senhor Jesus fez no dia da celebração? Ele instituiu a ceia. Então, assim, a ceia do Senhor, ela é um ato seguinte da Páscoa, da celebração da Páscoa. Então, assim, por que eu e você não celebramos a Páscoa? Porque nós participamos da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, Ele cumpriu perfeitamente a nossa Páscoa, né? Porque Ele é o nosso Cordeiro. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele foi sacrificado por nós. E agora nós participamos da ceia para lembrar, para memorizar aquilo que Ele fez por nós. O autor traz um texto ali, que ele faz a pergunta assim:
O que fazer com as sobras? O que sobrou do pão, quando foi ministrado a ceia, né? O que sobrou do pão e sobrou o vinho? O que é feito daquela sobra? Algumas denominações históricas usam enterrar o pão e jogar o vinho em água corrente. Há também líderes que preferem não informar o que é feito com as sobras. Tipo assim, agem discretamente, né, resolve e fica por aí. Qual que é o problema da pessoa que enterra o pão e joga o vinho em água corrente? Qual é o problema que está aí? O que vocês conseguem enxergar que está por trás desse ato? Não ouvi. É a chuva, né? Então, eu fiquei surpresa, viu? Eu fiquei surpresa porque pessoas muito próximas, né, a nós, pessoas de outras denominações, de outras não, pessoas que congregam em outras localidades, eu estudando, né, o assunto, e daí conversando com ela, perguntei, falei assim, você sabe o que é feito lá onde você congrega, do pão que sobra e do vinho que sobra no dia da Santa Ceia? Ela disse assim, olha, Marta, é enterrado, o pão é enterrado. E ela me deu uma aula ainda, e ela falou assim, sabe por que é enterrado? Eu diga, é enterrado porque é o corpo de Cristo. Falei, Senhor amado. Então, essa comunidade aí de irmãos, eles têm ainda, né, eles têm a mesma interpretação de quem? Da Igreja de Roma. Da Igreja de Roma, da transubstanciação. Que aquilo ali é literalmente o corpo de Cristo. Oi. O vinho, né? O vinho é o sangue, né? Então, tem muitas coisas, né, que acontecem. Por isso que Zwinglio vem e faz a reforma e traz uma outra interpretação, né? E depois Calvino vem e, né, quem sou eu, né, para falar alguma coisa? Mas parece que Calvino né, que está assim mais de acordo, né, com a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus está presente ali em espírito, né? A supervalorização dos elementos pão e vinho é uma prática que vem da Igreja Católica que crê na transubstanciação. A importância da ceia está no ato em si. Finalizado o ato, a celebração está encerrada. Pão continua sendo pão e vinho continua sendo vinho. Eu li esta frase no livro, né? Que o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Mas o irmão trouxe aqui hoje e disse que isso aqui é resultado de uma pesquisa, né? Que foi feita uma análise, após a celebração foi feita uma análise e concluíram que o pão continuava sendo pão e o vinho continuava sendo vinho. Antes de passar para esse assunto aqui, o que você me diz a respeito da sobra? O que vocês, diante do que a gente está estudando aqui, olhando para dentro da palavra de Deus, o que vocês acham? Oi? Só curiosidade. Não, eu vou te perguntar. Não, eu vou te lançar uma outra questão. Eu vou te lançar uma outra questão. Você faz o ID de Jesus, né? O Senhor manda você ir lá para Buritis. O Senhor manda você para lá, você vai implantar uma igreja lá. E no dia da ceia, é você que vai servir a ceia, tudo. E o que você vai fazer com a sobra? Né?
Ai, Senhor, misericórdia. Então, assim, diante do que eu estudei, do que o irmão acabou de falar aqui, se eu estiver errada, pode me corrigir. Mas eu penso que a sobra do pão e do vinho, se fosse eu que estivesse, né? O Senhor não me mandou para lugar nenhum, mas se fosse eu que estivesse lá, a sobra e o vinho, meu irmão não tem pão para amanhã cedo. Eu daria o pão para ele. Né? Não precisava ser uma coisa, né, para chamar a atenção de ninguém, nem nada, mas assim, eu estou vendo o irmão necessitado aqui. Eu vou me desfazer daquele alimento? Não vou me desfazer daquele alimento. Eu abençoaria o meu irmão e entregaria para ele. Né? Então, assim, isso é o que eu entendi estudando a respeito da ceia. O ato em si é que é importante. O suco vira vinho. O suco não vira vinho? Exatamente. Então tá. Então, resolvida a questão aqui entre nós? Resolvido? Então tá bom, vamos seguir. Um outro assunto que eu coloquei aqui é igreja, lugar para crescermos juntos. Então nós encerramos ali a parte das ordenanças. Lembram que o Senhor, né, deixou 2 ordenanças, que é o batismo e a Santa Ceia. Quando nós falamos dessas discussões que haviam, né, que a ceia do Senhor sempre estava em pauta, não é porque as pessoas não achavam que não deveriam praticar. Não, praticar, todos praticavam. A questão da discussão era o quanto que os elementos representavam, certo? Aqui tem um assunto que é igreja, lugar para crescer juntos no amor. É ou não é? É. Quando você, por exemplo, aqui, né, entre nós aqui, o que nós temos? Nós trabalhamos com crianças, trabalhamos com juvenis, e trabalhamos com jovens e trabalhamos com todas as faixas etárias. Ou seja, é um lugar que uma família chega, a igreja do Senhor é isso. Uma família chegou, ela toda é acolhida. Não é só o pai que é acolhido, não é só a mãe que é acolhida, mas é toda a família. Então, assim, igreja é lugar de crescimento. Toda a família tem a oportunidade de crescer. Crescer no conhecimento, em todos os sentidos. Porque quando você descobre quem você é em Cristo, ninguém mais te segura, não é? Então, assim, mas imagina você trabalhando isso já na criança, na mente da criança. Quando ela vai crescendo, ela já cresce, né, sabendo quem ela é em Cristo Jesus. Então, assim, se você observar, quando você olhar para uma denominação e você não vê esse tipo de trabalho, você já pode ficar um pouco desconfiado. Porque a palavra de Deus, né, a igreja do Senhor, ela é para edificação. A igreja do Senhor, ela é a resposta para a sociedade. Ou seja, nós aqui, nós estudamos a palavra de Deus, nós estudamos, né, fazemos, né, temos as nossas profissões, tudo com foco no quê? No reino de Deus. Todo o nosso desenvolvimento tem um foco, que é o reino de Deus. Às vezes a gente até quer ficar um pouquinho, né, às vezes está cansado, eu estou um pouco desanimado, mas daí você lembra, eu sou do reino. E por eu ser do reino, eu quero fazer melhor. Aí você levanta a cabeça e segue em frente. E os dons? A igreja, né? Claro, o Senhor deu os dons para a igreja. E aqui nós temos o princípio dos dons. É um dos instrumentos mais poderosos para a edificação da igreja. Onde está o segredo, né, deste princípio
tão poderoso, né? A respeito dos dons. A igreja é o corpo de Cristo. Cada um tem a sua função no corpo. Cada órgão no corpo tem a sua função. Se um dos meus órgãos deixar de funcionar, compromete o restante do meu corpo. Então, assim, quando o Senhor deu os dons, Ele deu para edificação da igreja. Pergunta: uma igreja que os membros não desenvolvem os seus dons, o que acontece? A igreja está deixando de ser edificada. Com certeza. Porque se é o próprio Deus que deixou, né, os dons para edificar a igreja, e se a igreja, né, os membros, não buscam desenvolver esses dons, é a própria igreja que está sofrendo. Alguém está sofrendo porque eu não estou exercendo o meu dom. Alguém está tomando uma decisão errada porque eu não estou exercendo o dom de ensino. Alguém, né, está com problema em casa, passando necessidade, mas aquele que tem o dom, né, da misericórdia deixou de exercer. Então, por aí vai. Vamos ler esse texto aqui? Deixa eu ver se eu coloquei. Aqui, ó. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anatema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Né? O Senhor, Ele dá os dons de acordo, conforme a vontade dEle. Não é de acordo com a minha vontade. É claro que nós também podemos pedir ao Senhor. Né? Se você não tem um dom e você deseja esse dom, você pode pedir ao Senhor. Para exercer o dom, você deve se comprometer a quê, irmãos? Vamos lá, vamos responder para mim? Ora, mas o Senhor já não deu o dom? Se Ele já deu o dom, você ainda precisa estudar a respeito? Você precisa buscar mais conhecimento? Precisa colocar em prática? Precisa. É a experiência. Quanto mais você busca, quanto mais você pratica, melhor você fica naquilo que você faz. Então, quando a pessoa fala para mim assim, Marta, eu não sei qual é o meu dom. Você sabe o que né, passa pela minha cabeça? Então, você não participa de nada. Porque quando você está envolvida, né, você é envolvida na obra do Senhor, automaticamente o dom, ele vai surgindo, né? Ele vai sendo evidenciado, né? O dom, ele é evidenciado na obra do Senhor. Às vezes a gente sai para fazer uma coisa e lá no meio, fazendo aquela determinada função, você descobre que o teu dom é outro. Mas como que você descobriu? Fazendo algo. Fazendo algo. Não é ficar de braços cruzados, ficar quietinho, você nunca vai descobrir o seu dom. O dom, ele é descoberto, na maioria das vezes, ele é descoberto na prática. Quando um aluno começa a estudar, fazer faculdade, no primeiro período, às vezes, ele diz assim, nossa, eu acho que eu não me identifiquei com este curso. Ai, Marta, eu acho que eu vou desistir desse curso, eu não me identifiquei. Em que período você está? Estou no primeiro período.
Aguarda um pouco mais. É muito cedo. Caminhe um pouco mais. Porque ali dentro, às vezes até você vai concretizar, não, isso aqui não é mesmo o que eu quero. Mas ali dentro, naquela prática de estudo, você vai descobrir qual é a profissão que você realmente quer exercer. Então, para descobrir a respeito dos nossos dons, nós precisamos estar trabalhando, né? Precisamos estar trabalhando, fazendo algo. Esses dias aqui na ministração à noite, o irmão falou a respeito dos dons. Quem estava quando ele fez aquela mesa redonda? Nossa, mas foi excelente. Foi excelente. Eu não lembro o nome do irmão que ministrou, mas ele falou a respeito dos dons. Ele falou, por exemplo, que a pessoa, ele liga, né? Ele falou a respeito de um livro que ele leu. E o autor do livro, ele liga os dons às profissões. E ele disse assim, que o profeta, né, lá do Antigo Testamento, seria hoje os advogados, juízes, magistrados, promotores. Por quê? Segundo ele, o profeta, ele quer colocar a coisa em linha, né? Ele quer dar uma direção. E, sabe assim, muitas coisas ele trouxe. E ele disse assim, por exemplo, que quem tem o dom de pastorear, normalmente vai para o lado da medicina, para o lado da saúde, que é o lado do cuidado, que é o lado da proteção. Nossa, gente, só estava eu naquele dia ali? A Eva também estava. Foi ou não foi, Eva? Então, ele falou dos dons e fez, né? Trouxe acrescentou, né? Essa observação. E daí na hora que ele foi falando, comecei a prestar atenção lá da minha casa, né? O que você faz quando ele começa a falar? Comecei a prestar atenção, falei, olha que coisa linda, então fulano é isso, fulano é aquilo, olha que maravilha, viu? Não perca, irmãos, as ministrações à noite. Você sabe que tem determinado dom quando recebe constante feedback, retorno, de pessoas que glorificam a Deus pela sua vida. Olha aí, né? Quando você faz algo e a pessoa chega para você e fala, nossa, mas como eu fui abençoada através da sua vida. E às vezes uma pessoa também que nem é cristão ainda, nem tem esses termos, né? E a pessoa chega e fala assim, nossa, aquele dia você, né, fez isso e foi muito bom para mim. Começa a prestar atenção o que as pessoas falam a respeito de você. O que as pessoas falam sobre você é o feedback. É isso que vai te dar a direção daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Aqui tem uma frase assim, todos os dons que não tenho são motivos de celebração. Olha isso, gente. O que você entende disso? Todos os dons que eu não tenho são motivos de celebração. Esta parte aqui a respeito dos dons, eu tirei do livro Aprendendo a Amar, tá? E o autor, ele coloca assim, que quando você olha para um irmão, e o irmão pratica o dom que ele tem, não é para você olhar para o irmão e ficar assim, eu queria fazer o que ele faz. Olhar para o irmão com inveja. Olhar para o irmão até tentando, às vezes, que o irmão não prospere naquilo que ele começou. Mas aquilo é o dom do irmão. Então ele fala que ao invés de nós ficarmos, né, com esse olhar seria quase que uma inveja, né? Com esse olhar para cima do irmão, muito pelo contrário, nós temos que celebrar. Nossa, que maravilha!
né? Aquele irmão ali tem o dom da misericórdia. Glória a Deus pela vida dele, porque se um dia eu estiver precisando, ele está ali pronto para me abençoar. Né? Você olha para outro irmão que tem o dom, por exemplo, de ensino. Aí você tem um compromisso, né? Você é chamada para ministrar em algum lugar, você tem um compromisso, você começa a ficar nervosa porque você não tem o dom do ensino. Aí você sabe que aquele irmão tem o dom do ensino. O que você faz? Você celebra, você agradece a Deus. Senhor, muito obrigado pela vida daquele irmão. Eu tenho certeza que se eu for conversar com ele, né, ou com ela, ele vai me passar alguma instrução, ele vai me dar uma direção. Então, se todas as vezes que eu olhar para alguém e aquela pessoa tem o dom que eu não tenho e eu celebrar, cada vez mais eu sou mais abençoada. Amém? Glória a Deus por isso? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? O Senhor é maravilhoso, irmãos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é perfeito. Aquele dom que a Eurides tem, eu não tenho. Por isso eu preciso da Eurides. Porque se o Senhor tivesse, né, me dotado de todos os dons, o que eu iria fazer? Né? Orgulhosa, a natureza humana, o orgulho, a prepotência, tudo de ruim. Mas o Senhor é um Pai zeloso. O que Ele faz, né? Ele me deixa na dependência do meu irmão. Ele me deixa na dependência dos dons da igreja. Eu preciso estar com o corpo de Cristo para ter vida. E a vida abundante do Senhor. Entenderam então por que eu tenho que celebrar aquele dom que eu não tenho? Essa pesquisa aqui, ela foi feita com 1.200 pessoas, né? Irmãos. E a respeito dos dons. E qual era a pergunta que foi feita aqui? Qual é o seu dom? 1.200 pessoas e a pergunta foi esta: qual é o seu dom? E a resposta foi que 80% dos irmãos não conheciam o seu dom. Infelizmente, 80% dos irmãos não conheciam o seu dom. E qual é o problema? Este problema? Isso aqui nos dá uma resposta. A igreja perde a sua função. Uma igreja que não exerce os dons, ela vai perdendo a sua função. E isso é muito triste. É muito triste, irmãos, porque se a igreja é a resposta para o mundo, a igreja precisa estar preparada. E se nós não investimos nessa parte do desenvolvimento a respeito dos dons, a igreja é uma igreja parada, né? É uma igreja que vai perdendo a sua função com os irmãos, com os de dentro e também com a sociedade, certo? O princípio dos dons corresponde àquilo que é a essência do amor. Olha isso. Ser cristão com alegria. O que é ser cristão com alegria? Quando você está exercendo o dom que o Senhor te deu, você tem uma satisfação interior, uma resposta você tem. Você não é aquela pessoa ansiosa. Você não vive correndo daqui para ali. Você não vive pulando de lá para cá. Não, eu sei o dom que o Senhor me deu. E eu busco desenvolver este dom. Eu busco colocar em prática o dom que o Senhor me deu. Então, o que você tem dentro de você? Uma alegria. Por quê? Porque você está funcionando onde é para você funcionar. Então, esse é o motivo da alegria. Você está funcionando onde é para você funcionar. Porque eu já falei outras vezes aqui que a pessoa que não sabe os seus dons, que ainda não descobriu os seus dons, um cristão
que não conhece os seus dons, eu penso dessa forma. Ou um cristão que conhece e não pratica o seu dom, ele é um cristão deprimido. Ele é um cristão deprimido, irmãos, porque ele sabe o dom que ele tem e ele quer colocar em prática, ele deseja colocar em prática, mas ele não deseja pagar o preço para colocar em prática. Estão entendendo? Porque é fácil você querer, né, por exemplo, assim, eu sou da intercessão, eu quero chegar lá e eu quero orar e fazer, mas só que você precisa tomar coragem, você precisa sair da sua casa, você precisa às vezes visitar alguém, você precisa, estudar a palavra de Deus a respeito de intercessão, você precisa buscar o Senhor. Às vezes a pessoa ela quer colocar o dom em prática, mas ela não quer pagar o preço da busca desse conhecimento. E daí eu falo que a pessoa é uma pessoa que vive deprimida, porque falta algo no interior dela. Porque se o Senhor me deu um dom, esse dom é algo que me completa também. Porque ele é para a edificação da igreja. Mas o fato, do Senhor estar investindo em mim, usando a pessoa tem um motivo de uma alegria. Alguém aí discorda do que eu estou falando? Irmãos, nós somos de casa. Se você não pensa dessa forma, se você pensa de uma outra forma, você pode colocar, tá? Porque aqui nós estamos para crescer juntos, muito bem. Não usa as pessoas como um meio para um fim. Olha só, se a pessoa está trabalhando de acordo com o dom que Deus deu, ela não está preocupada com o outro. Eu estou praticando o meu dom. Ela não se sente que está sendo escravizada. Estão entendendo? Porque às vezes a pessoa, ela faz muito, ela está na intercessão, ela está na limpeza, ela está fazendo visita, ela está em tudo. Aí você pergunta para ela, mas qual é o dom que Deus te deu? O que o Senhor, você vai prestar conta para Deus a respeito do quê? Ela não sabe o dom dela. Aí às vezes ela reclama porque ela está num ativismo muito grande. Mas por isso que coloca aqui, que não usa as pessoas como um meio para um fim. Não, cada um está trabalhando no seu dom. E outra coisa, a pessoa que descobre o dom dela e entende esse propósito da igreja, ela não precisa não precisa você delegar nada para ela. Ela chega e fala, olha, eu acho que o meu dom é este. Eu acho que o meu dom é este. Eu queria fazer algo nesse sentido aqui para confirmar se o meu dom é este. Estão entendendo como isso é maravilhoso? Exatamente, e ainda tem um porém, Se você se dispõe a fazer tudo, como que fica os demais no exercício do seu dom? Você precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes você centraliza tudo em você. Eu sou bom, eu faço tudo. Mas e daí o restante não desenvolve os seus dons. E se o Senhor, ele deu o dom de conforme a vontade dele, segundo a vontade dele, ele dá a todos, eu creio, que a ideia é essa, que cada um individualmente busque, desenvolver o dom que o Senhor te deu. Ajuda a encontrar a nossa identidade. Lembra que eu falei? Quando você conhece o dom que o Senhor te deu, você vive em paz. Você não vive discutindo com ninguém, você não fica olhando para o que o outro está fazendo. Eu sei quem eu sou no reino do Senhor. O Senhor me chamou para isso, Eu vou investir nisso. Irmãos, mas tem coisas básicas na nossa vida, que às vezes as pessoas confundem as coisas. Por exemplo, estudar a palavra de Deus não é dom, é para todos. Oração é para todos, os filhos de Deus, socorrer o aflito, no caso, ofertar, essas coisas todas, é característica de quem, irmãos? Característica dos filhos do reino do Senhor, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não misturar as coisas, porque alguém pode bater na minha casa e me chamar para fazer tal coisa e eu falar assim, não, esse não é meu dom, eu não vou.
Não é isso, irmãos. Não é isso, não. Tá? Tem coisas básicas que nós temos que fazer porque somos filhos de Deus. E temos, né, gostamos de fazer para a edificação da igreja. E aqui, olha aqui, uma relação, né, que eu peguei na internet. Mas eu quero que vocês analisem essa relação, né? É uma análise de alguns dons. E o que é que nós vamos fazer agora? Olha, o primeiro dom lá é a administração ou governo. Precisa de administração? A igreja precisa de administração, irmãos? Precisa. Apostolado, né? Apóstolo. Artesanato ou habilidades manuais. A Maria que eu digo, né, Maria? É, Maria. As suas decorações eram muito bonitas, viu, Maria? Né? E auxílio ou serviço ou ministério. Conhecimento. Comunicação criativa ou louvor. Contribuição ou liberalidade. Olha isso aqui, irmãos, a observação que tem. Pessoas com esse dom não se perguntam: quanto devo dar ao Senhor? Mas olha aquela que ela diz: quanto preciso para me sustentar? Olha a diferença. A pessoa que tem este dom de contribuir é dom, porque ofertar é princípio do Senhor. É característica do cidadão do reino. Mas tem gente que é diferente. Tem gente que ela diz assim: quanto que eu preciso para viver? Eu preciso de muito pouco para viver. Então por que eu vou ficar segurando tudo isso aqui? Se quando eu morrer não vou levar nada. Aí o que ela faz? Ela abençoa outras vidas. O dom de cura, dom de discernimento, o dom de encorajamento ou consolo. Como nós estamos precisando desse dom, né, irmãos, nesse momento? O dom de encorajamento, o dom de consolo. Hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, é o período agora para colocar em prática esse dom. E quem não tem esse dom, peça ao Senhor: Senhor, me dá esse dom de consolo. Essa semana eu orei e pedi um dom ao Senhor. Falei: Senhor, eu não tenho esse dom. Mas a palavra do Senhor diz que se eu não tenho, eu posso pedir. Então eu quero esse dom. Me dá esse dom, Pai, porque eu não tenho. Então aqui agora acabei descobrindo mais um, né? Esse dom aqui de consolo, de consolar alguém. De mestre ou ensino, evangelismo, né? Todos nós evangelizamos. Todos nós. Todo aquele nascido de novo, ele evangeliza. É ou não é? É. Todos. Mas tem alguém que tem o dom do evangelismo, que é diferenciado, totalmente diferenciado. Então, assim, se você deseja também esse dom, peça ao Senhor: Senhor, me dá esse dom de evangelismo, que eu não quero fazer só por fazer. Não, eu quero ir além. Faz aquilo que a Beth está ensinando, tem mais, busca mais que tem mais. Então peça mais ao Senhor. O dom da fé, irmãos. Ai, Marta, mas fé, todos nós não temos fé? Todos nós temos uma fé. Mas existe o dom da fé. O dom da fé, aquele que você ora e acontece maravilha. São os dons da fé. E também tem o dom da hospitalidade. O dom da hospitalidade. Quem aqui tem o dom da hospitalidade? Quem? Flávio tem? Fábio, né? Você tem? Quem aqui tem o dom da hospitalidade? Ah, o irmão aqui tem. José Luiz, né, José? O irmão tem o dom da hospitalidade. Irmãos, como eu gostaria de ter este dom.
Como eu gostaria de ter esse dom. Então eu já vou pedir logo agora. Senhor Jesus, me dê este dom da hospitalidade, para que eu possa exercer e edificar a tua igreja. Ainda, né? Nesse tempo presente, Senhor, me dá esse dom. Porque eu realmente não tenho. Não tenho mesmo. E o dom da hospitalidade, olha só, é a capacitação divina para cuidar de pessoas, providenciando comunhão, comida e hospedagem. Olha só, né? Você providenciar tudo para aquela pessoa, para que ela se sinta como se ela estivesse na sua própria casa. Intercessão, o dom de interpretação de línguas, né, irmãos? O dom de liderança, todos nós, né, o Senhor nos chamou e nós exercemos a liderança, lideramos células. Mas vocês sabem que tem pessoas que ela foi chamada, o líder que Deus deu uma visão específica para aquele líder. É o dom da liderança. Porque se o Senhor deu o dom de liderança, Deus precisa também dar uma visão, para que ela possa liderar naquele sentido. O dom de liderança é a capacitação divina para passar uma visão, motivando e direcionando o povo a realizar os propósitos de Deus. O dom de línguas, o dom de misericórdia ou compaixão, é a Marivete, né? Todas as vezes que eu leio isso aqui, eu lembro da Marivete, o dom da misericórdia. Eu salvei, inclusive no meu celular, o nome da Marivete está assim, né? Marivete Cuidadora. Salva assim o nome dela. O dom de milagres. O dom de milagres é a capacitação divina para autenticar o ministério e a mensagem de Deus através de intervenções sobrenaturais que o glorifiquem. E o dom de profecia, irmãos. A gente hoje, Novo Testamento, nós não temos mais a figura do profeta como havia no Antigo Testamento, mas nós temos o dom da profecia, certo? E o dom da pastorado e o dom da sabedoria. Isso aqui é um resumo. É claro que se você pegar a palavra do Senhor, você vai estudando e você vai identificando, né, outros dons. O que nós vamos fazer agora? Você já sabe, né? Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Você vai escrever aí qual é o seu dom. Lembre que o dom é para a edificação da igreja. Você vai escrever, pega um pedacinho de papel aí, escreve, você vai me entregar. Qual é o seu dom, tá? Agora, nesse exato momento. Você vai dizer, não, você vai responder qual é o seu dom e você vai buscar a referência bíblica, né? Para você dizer qual é o seu dom, se ele está fundamentado na palavra do Senhor, tá bom? Mas você pode analisar. Eu vou deixar aqui, vou deixar um pouco essa aqui e já já a gente passa para outra tela.